Turma do sexto ano, agora a gente vai entrar no conteúdo de polígonos, tá? Nessa videoaula. A gente vai retomar algumas poucas coisas que a gente chegou a ver em sala, que é sobre algumas formas geométricas, tá? E é importante que vocês associem sempre o que a gente estuda com algumas coisas que você consegue ver até mesmo dentro de sua casa, tá? Olha só, eu trouxe algumas imagens que mostra algumas formas poligonais, alguns polígonos aí que a gente consegue ver, perceber, numa bola de futebol, por exemplo, no piso de uma casa, até mesmo na colmeia de abelhas a gente consegue ver alguns polígonos, tá? Então vamos fazer um combinado. Quando vocês terminarem de assistir essa videoaula, olhem para o chão, olhem para a cerâmica da casa de vocês e tenta procurar em outros lugares também alguns polígonos, tá bom? Depois manda para mim, vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem depois, tá? E vocês mandam para mim nessa atividade alguns polígonos que vocês conseguiram descobrir dentro da casa de vocês, tá? Então vamos lá, olha só, aqui a gente começa, tá vendo? Olha, tem um piso aqui que ele é formado por hexágonos. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o que significa essa palavra, tá? Daqui a pouco, tá bom? Olha só, esses ladrilhos aqui também são formados por polígonos. Até a bola de futebol, olha só, ela tem uma partezinha branca aqui, né, que também é um polígono, e a partezinha preta que também é um polígono. Olha só, qual a diferença dos dois? Além do tamanho deles, essa forma em branco aqui, ó, ela tem 6 lados, enquanto essa forma em cor preta tem só 5 lados, tá bom? Professor, então quer dizer que o número de lados de um polígono influencia em muita coisa? Sim, tá? Influencia em bastante coisa. Vamos passar para frente? Então, o que seriam os polígonos? Os polígonos são figuras planas e fechadas constituídos por segmentos de reta. Então, olha só, aqui eu trouxe vários polígonos para vocês darem uma olhada, uma analisada. Então, perceba que todos eles são figuras planas, não é? Não são figuras espaciais. Vocês precisam lembrar da diferença entre figuras planas e espaciais que a gente já estudou, tá bom? E essas figuras, elas são fechadas e constituídas por segmentos de retas. Professor, esses segmentos de retas são o quê? Gente, são simplesmente os lados dos polígonos, tá bom? Os lados dos polígonos são constituídos por segmento de reta. Seria como uma reta que tem um início e um final, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho um polígono que ele tem 4 lados, tá? É um polígono, é uma figura plana e fechada, formado por 4 segmentos de reta. Olha para o lado, essa figura em preto, ela também é um polígono, também possui 4 lados. Professor, então o nome desses dois polígonos vai ser o mesmo? Vai, tá? Vai ser o mesmo. Daqui a pouquinho a gente vê como que vai dar o nome para cada um desses polígonos. Vamos passar para frente? Olha só. Lados de um polígono a gente consegue descobrir muito fácil, não é? Nesse polígono que eu coloquei como exemplo para vocês, os lados são, né? Olha aqui, ó, um ladinho. Esses lados estão sendo apontados pelas setinhas, tá? Eu tenho um lado aqui, um lado embaixo, um lado aqui e outro lado lá em cima. Então, o que são os lados do polígono? São aqueles segmentos de reta que delimitam a região desse polígono. O que isso quer dizer? Imagine que um desses lados não fosse um segmento de reta, mas fosse uma curva. Os outros lados se manteriam exatamente da mesma forma que é, só que um desses lados seria uma curva. Ele deixaria de ser um polígono? Deixaria de ser um polígono, sim, tá? Para ser um polígono, todos os lados precisam ser retos. Por isso que eles são segmentos de retas, tá bom?
Outra coisinha importante que a gente precisa ver são os vértices, tá? Aqui essas setinhas saíram um pouquinho da direção, mas o que são os vértices? Imagine esse segmento, imagine não, né? Olhe para esse segmento de reta aqui e esse segmento de reta embaixo, ou seja, olha para esse lado e para esse outro lado. Eles se encontram bem nesse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é o vértice do polígono, tá bom? Então, o que são os vértices? São os pontos em que os lados do polígono ou dos polígonos se encontram, tá bom? Então, esses aqui são os vértices. Repare numa coisa. Um polígono que tem 4 lados, ele tem 4 vértices. Vamos voltar aqui, olha só. Esse polígono ele tem apenas 3 lados e ele tem 1, 2, 3 vértices. Esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados e ele também vai ter 5 vértices. O que isso quer dizer? Seguindo um padrão, todo polígono possui o mesmo número de lados e de vértices, tá bom? Se um polígono tiver 20 lados, ele vai ter 20 vértices, tá bom? Então vamos lá. Os polígonos são nomeados de acordo com o número de lados que ele possui, tá bom? 2 polígonos recebem nomes especiais, que são os triângulos, polígonos que têm 3 lados, tá? O nome desse polígono, triângulo, faz referência ao número de ângulos que ele possui. Um triângulo tem 3 ângulos, por isso é chamado de triângulo, tá bom? E os quadriláteros também são chamados, só que agora nesse caso aqui ele vai ser chamado pelo número de lados dele. Quadri, referente a 4, e láteros, referente a lados, tá bom? Esses são os 2 polígonos que recebem nomes especiais. Acima de 4 lados, esses polígonos eles já vão receber um nomezinho padrão, tá bom? Então olha só, a partir daí, ou seja, acima de 4 lados, os polígonos recebem nomes que se referem ao número de lados que possui, seguidos de gono, tá bom? Então, se um polígono tem 5 lados, vamos lembrar, o 5 ele tem um nomezinho de penta, tá? Então 5 lados é pentágono. Então fica pentágono. Imagine um time que ele é campeão 5 vezes. A gente fala que ele é um time pentacampeão, tá bom? E um polígono que possui 6 lados? O número 6 é representado por hexa, tá? Então fica hexágono. Novamente, um time, por exemplo, que tem 6 títulos, que foi campeão 6 vezes, ele é hexacampeão. Então, um polígono que possui 6 lados é hexágono, tá bom? Então, essa é a regrinha. A partir de 4 lados, ou seja, de 5 lados para cima, você coloca o nomezinho aqui referente ao número de lados e completa com gono. Eu trouxe uma tabela para vocês para ficar bem fácil de vocês entenderem, tá? Um polígono que possui 7 lados, ele é um heptágono, ou seja, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono, tá? E por aí vai. Um outro polígono até conhecido também é o de 20 lados, que ele é chamado de icoságono. Existem outros polígonos? Existem 12, 15, 16, 23, 40, 50 lados, existe, tá? Mas esses são os principais. Os principais é de 3 lados a 10 lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados,
heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono e 10 lados decágono. Tudo bem? Então, baseado no que a gente estudou até agora, é uma questãozinha bem simples para vocês pensarem aí. Qual dessas duas figuras é um polígono? Pensou? Então, só para relembrar uma coisinha que a gente falou lá atrás, um polígono ele é uma região limitada por segmentos de reta. Ou seja, um polígono pode ter um lado curvo? Não pode. Se você olhar para essa figura, você percebe que essa figura tem 1, 2, 3, 4 lados retos. Só que esse lado aqui, olha só, ele é bem curvo. Ou seja, ele deixou de ser um polígono. Enquanto esse do lado aqui, ó, apesar de ele parecer um quadrado, né, faltando uma pontinha aqui, mas todos os lados dele são segmentos de reta e ele é uma figura fechada, né? Então, essa figura do lado direito é o nosso polígono, tá bom? Essa figura aqui, ó. Olha só que alterou essa figurinha aqui, ó. Mas de qualquer forma, esse é o polígono. Tá certo, gente? Então, fazendo uma revisãozinha bem rápida. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a gente está rodeado de polígonos, tá bom? Seja no piso de casa, na sua janela, no seu computador, no seu celular, em vários lugares a gente está rodeado de polígonos, tá? Os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. Passei alguns exemplos aqui para vocês. Duas informações importantíssimas dos polígonos, a gente vai ver mais informações na próxima aula. Na nossa próxima aula a gente vai continuar falando de polígonos, tá? São os lados do polígono e vértices dos polígonos, tá bom? Dois polígonos recebem nomezinhos especiais, que são os triângulos e quadriláteros, e a partir daí os polígonos já recebem alguns nomes que são fixos, tá? Pentágono, hexágono, heptágono. Você dá um nomezinho, a gente chama ele de prefixo, tá? É um nomezinho referente ao número de lados e finaliza com gono. Professor, deixa eu voltar uma coisa aqui para uma coisa bem importante que vocês precisam saber. Essa figura é diferente dessa figura. Eu aprendi que essa figura aqui, ó, ela é chamada de losango. É um losango? Sim, é um losango. Só que um losango é um quadrilátero, tá bom? Essa figura aqui, professor, eu aprendi, essa figura vermelha, eu aprendi que ela é um trapézio. Ela é um trapézio? Sim, é um trapézio. Só que um trapézio também é um quadrilátero. Um quadrado é um quadrilátero. Um retângulo é um quadrilátero também. Então, quadriláteros são figuras planas e fechadas, constituídas por 4 lados. Tá bom? Então, quadrado, retângulo, losango, trapézio são todos quadriláteros. Tá ok? Então é isso, gente. Depois vocês fazem uma revisãozinha nesse quadro aqui, tá? E usem o livro de vocês. Eu vou passar, olha só, no livro de vocês é a partir da página 125, tá bom? Páginas 125, 126 e 127, tá? O que a gente estudou aqui agora, tá bom? Então aguardem a atividade, fazem a atividade certinho. Qualquer dúvida, vocês devem perguntar, tá bom? Não fiquem com dúvidas a respeito disso aqui. Isso aqui é muito importante para outras coisinhas que a gente vai ver mais pra frente. Então, até a próxima e tchau!